A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária e hoje eu estarei lendo no livro de Jó, a partir do capítulo 33. Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura consciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes responder-me, dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus como tu, do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falastes aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias, limpo estou sem transgressão. Puro sou e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observas todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá conta de nenhum dos seus feitos. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama e com dores castigado e com incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne e a olhos vistos, e os seus ossos que se não viam agora aparecem. E a sua alma vai se chegando à cova, e a sua vida ao que traz morte. E se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele, e lhe dirá, livra-o e não desça a cova, já achei resgate. E sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá sua face como júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá, pequei e perverti o direito, o que nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida terá luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para o homem, para desviar a sua alma da perdição. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, calar-te eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, que porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, e cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Capítulo 34. Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. Respondeu mais Eliú e disse, ouvi vós, sábios, as minhas razões, vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, com o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós, e conhecemos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão.
Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em companhia dos que praticam iniquidade e anda com homens ímpios? Porque disse, de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz que cada ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte juízo. Quem lhe entregou o governo da terra e quem dispôs a todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os teus ouvidos à voz do meu discurso. Porventura, o que aborrecestes, o direito o governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou disse-a um rei, ou a Belial, ou a príncipes, ou a ímpios? Quanto menos aquele que não faz acepção de pessoa, de príncipes, nem estima os ricos mais do que os pobres, porque todos são obra de suas mãos. Eles no momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados, passam, e os poderosos são tomados sem mão. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um. Eles vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra, morte, onde se escondem os que praticam iniquidade. Porque não precisa considerar muito ao homem para fazer ir a juízo diante de Deus. Ele quebranta os fortes sem que se possam inquirir e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna e fica moído. Ele bate-lhes como os ímpios que são à vista de quem os contempla, porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum dos seus caminhos. Para fazer o clamor do pobre subisse até ele, e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então irá aquietará? E se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja para com um povo, seja para com um homem só. Para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no seu povo. Na verdade, quem disse a Deus, sofri, não pecarei mais. O que eu não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer. Virá de ti como ar de que ser a recompensa, para que tu a desprezes. Faze tu, pois, e não eu a escolha, que é logo o que sabes, fala. Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvi. E Jó falou sem ciência, e às suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homem maligno, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Capítulo 35. O bem e o mal não podem afetar a Deus, mas algumas vezes, por falta de fé dos aflitos, não usou. Respondeu mais Eliú e disse: Tens por direito, disseres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Por que disseste, de que te serviria? Que proveito tiraria mais do que o meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê. Contempla as minhas altas nuvens que estão mais altas do que tu. Se pecares, que afetuarás contra eles? E se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhes farás?
Se fores justo, que lhes darás ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal ao outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um homem, a um filho do homem? Por causa da grandeza da opressão, eles clamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez? Que dá salmos entre as noites? Que nos faz mais doutos do que os animais da terra e nos faz sábios dos que as aves do céu? Clama, porém, ele não responde por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste, que se não verás juízo há, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se excede, nem grandemente considera a arrogância. Logo Jó em vão abre a sua boca, e sem ciência multiplica palavras. Amém, meus irmãos? Até a próxima leitura diária. Fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Dando continuidade à leitura diária da Bíblia, estarei lendo no livro de Jó, capítulo 37 e 38. Eliú justifica a Deus e diz a Jó que o seu pecado estorva a bênção dele. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repartirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas contigo. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é mais grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Não deixa viver o ímpio e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos. Antes com os reis no trono os assenta para sempre, e assim serão exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhe faz saber a obra deles e a sua transgressão, porquanto prevaleceram nelas, e revela isso aos seus ouvidos, para seu ensino, e lhes diz que se converta da maldade. Se o ouvires e se servires, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porque se não o ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoa-se a ira, e amarrando-os ele não clama por socorro. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela os seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia, para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gorduras. Mas tu estás cheio de juízo do ímpio. O juízo e a justiça te alcançam. Porquanto há furor, guarda-te de que porventura não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas, ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesse em aperto. Não suspire pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não te inclines para a iniquidade, porquanto isto escolhestes antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força quem ensina como ele. Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem lhe disse, tu cometestes maldade? Lembra-te de engrandecer
a sua obra, que os homens contemplam, todos os homens veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular, porque reúne as gotas das águas que derramam em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destila e goteja sobre o homem abundantemente. Porventura também se poderá estender a extensão das nuvens e o trovão da sua tenda. Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar, porque por estas coisas julga aos povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e proíbe de passar por entre elas, o que nos dá a entender a seu pensamento, como também aos gados acerca do temporal que sobe. O homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. Capítulo 37. Sobre isto também teme o meu coração, e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus, e a sua luz até os confins da terra. Depois disso, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouvida a sua voz não tarda com estas coisas. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, e faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e as suas fortes chuvas. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheça todo os homens as suas obras, e as suas alimárias entra nos seus esconderijos e fica nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé do vento, e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens, e espargem a nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja para a correção, ou para a sua terra, ou para a beneficência que a faça vir. E isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos e atende, e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a sua luz, resplandecer a luz da sua nuvem. Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito no conhecimento? Ou de como as tuas vestes aquecem quando o sul acalma sobre a terra? Ou estende com ele os céus, que estão firmes como espelhos fundidos. Ensina-nos o que lhes diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito, ou desejaria um homem que ele fosse devorado. E agora não se pode ver o sol, que resplandece no céu, mas passando o vento e purificando-os. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo. E grandeza de justiça. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que são sábios no coração. Deus repreende a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como o homem
E perguntar-te-ei, e tu respondes-me: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra da esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por suas vestiduras e a escuridão por envolvedouro. Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos. E disse: até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ou desde os teus dias, desde ordens à madrugada, ou mostrastes a alvo seu lugar, para que arrancasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela. Tudo se modela como barro sobre o selo, e se põe como os vestes, e dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeastes nos mais profundos do abismo, ou descobririas-se ti as portas da morte, ou vistes as portas da sombra da morte. Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra, faz-mo saber se sabes tudo isto. Onde está o caminho da morada da luz? E quantas as trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites e para que saibas as veredas das suas casas. De certo tu o sabes, porque já então eras nascidos, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre uma terra onde não há ninguém e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo, em que gera a geada do céu? Quando debaixo de pedras as águas se escondem e a superfície do abismo se coalha. Ou poderás tu ajuntar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os atilhos do Orion, ou produzir as constelações e o seu tempo, e guiar uma ursa com os seus filhos? Sabe tu as ordenanças dos céus? Ou pode dispor do domínio dele sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás os raios que saia e te digam: eis-nos aqui? Quem, pois, a sabedoria no íntimo, ou quem a mente deu o entendimento? Quem numerará as nuvens pela sabedoria, ou os odres dos céus, quem os abaixará? Quando se funde o pó numa massa, e se pega os torrões uns aos outros, porventura caçarás tu presas para a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão à espreita na cova, quem reparas para o corvo o seu alimento, quando seus pintinhos gritam a Deus e anda vagueando por não terem o que comer? Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor
e Salvador, Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Vamos para mais uma leitura diária. Hoje estaremos lendo o livro de Jó, capítulo 38, 39 e 40. Capítulo 38. Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: Até aqui virás, e não mais adiante aqui se aquebrantarão as tuas ondas empoladas? Ou desde os teus dias, deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela? Tudo se transforma como barro sobre o selo e se põe como vestidos, e dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta, ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste do mais profundo do abismo? Ou descobriram-se ti as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faz-mo saber se sabes tudo isso. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos teus limites e para que saiba as veredas da sua casa? De certo tu o sabes, porque já então estás nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entrastes tu até os tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retendo até ao tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada do céu? Como debaixo de pedra as águas se escondem e a superfície do abismo se coalha? Ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os atírios do Orião? Ou produzir as constelações ao seu tempo, a guiar Ursa com os seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou pode dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubram? Ou ordenarás aos raios que saiam e te diga, eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem a mente deu o entendimento? Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Ou os odres do céu, quem os abaixará? Quando se funde o pó numa massa, e se pega os torrões uns aos outros,
Porventura caçarás tu presa para a leoa, ou satisfará a fome dos filhos dos leões? Quando se agacha nos covis e estão à espreita das covas, quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pitainhos gritam a Deus e anda vagueando por não terem que comer? Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumpre, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos, e lança de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, sai e nunca mais torna para elas. Quem despiu livre o jumento montês, e quem soltou as prisões ao jumento bravo, a qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do arruído da cidade, não ouve os muitos gritos do exator? O que descobre nos montes é o seu pasto, e anda buscando tudo o que está verde. Quer-te a servir o unicórnio, ou ficarás na tua cavalariça? Ou amarrarás o unicórnio ao rego com uma corda? Ou entorrarás após ti com vales? Ou confiarás nele por ser grande a sua força? Ou deixará o seu cargo, o seu trabalho? Ou fiarás dele que te torne o que semeastes e o recolha na tua eira? Bate alegre as asas a avestruz, que tem pena de cegonha. Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. E se esquece de que algum pé os pode pisar, ou de que pode calçá-los animais do campo, e endurece-se para com seus filhos como se não fossem seus debaldes, e seu trabalho porquanto está sem temor. Porque Deus a privou de sabedoria, e não se lhe repartiu entendimento. Ao seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo do que vai montando nele. Ou darás tua força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crisnas, ou espantar-los-ás como aos gafanhotos? Terrível é o fogoso respirar das tuas ventas. Escava a terra e folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do termo e não se espanta, e não toma atrás por causa da espada. Contra ele range o aljava, o ferro fielmente da terra, fiamente lança e do dardo. Sacudindo-se e removendo-se, escava a terra, e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas diz: eia! E de longe cheira a guerra, e o trovão dos príncipes é o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência, intercedendo suas asas como o sul, ou se remonta às águias ao teu mandado, e põe no alto o seu ninho? Não penhas mora e habita no cume das penhas, e nos lugares seguros dali descobre a presa. Seus olhos a avistam desde longe, seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ela aí está. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem aciague a Deus, responda a essas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponha na minha boca, uma vez tenho falado, e não replicarei, ou ainda duas vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: cinge agora os teus lombos como varão. Eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou pode trovejar com voz como a sua? Orna-te, pois, de excelência,
e atleza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para todo o soberbo e abate-o. Olha para todo o soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde os jumentos no pó, atales os rostos em oculto. Então também eu te confessarei, que a tua mão direita te haverá livrado. Contempla agora, ó Bermote, que eu fiz comigo, que como a erva, como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda, quando, como cedro, os nervos das suas coxas estão entristecidos. Os seus ossos são como tubo de bronze, a sua ossada é como barra de ferro. Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez, o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo fogam. Deleita-te debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canaviais e da lama. As árvores sombrias, e cobre com suas ombras os salgueiros do ribeiro, o cerca. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando que o Jordão passa, entrar na sua boca. Pôde-lo-ia porventura caçar as vistas de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Amém, meus amados irmãos. Finalizamos aqui mais uma leitura diária. Que Deus abençoe. Até a próxima leitura, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária. E hoje eu estarei lendo o livro de Jó, capítulos 41 e 42. Poderás pescar com o anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda em seu nariz, ou com um espinho furarás as suas queixadas? Porventura multiplicarás suas suplicações para contigo? Ou brandemente te falará? Fará ele concerto contigo? Ou o tornarás por escravo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou prenderias para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos e a sua cabeça de arpéus, de pescadores. Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentaras. Eis que a sua esperança falhará, porventura nenhum homem à sua vista será derribado. Ninguém há tão atrevido que a apertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da relação das suas forças, nem da graça com a sua compostura. Quem descobriria a superfície da sua veste? Quem entrará entre as suas queixadas dobradas? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada com um selo apertado. Uma a outra se chega tão perto, que nem um assopro passa por entre elas. Uma às outras se ligam, tanto aderem entre si, que não se podem separar. Cada um dos seus espinhos faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faísca de fogo salta dela. Do seu nariz procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira.
O seu hálito faz acender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço pousa a força. Perante ele, até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele, e nenhum se move. O seu coração é firme, como uma pedra firme e como um mó de baixo. Levantando-se ele, temem os valentes, em razão dos seus abalados ficam fora de si. Se alguém lhe tocar a espada, essa não poderá penetrar, nem lança dardo ou flecha. Ele reputa o ferro palha e o cobre pau podre. A seta o não fará fugir, as pedras fundas lhes tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem tochas pontiagudas, estende-se sobre as suas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar, como quando o unguento ferve. Após ele alumia o caminho, parece o abismo tornado em brancura de câncer. Na terra não há coisa que lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Todo alto vê, é rei sobre todos os filhos de animais altivos. Capítulo 42. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensina-me. Como o ouvi dos meus ouvidos, ouve, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifícios. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o termanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto. Então foram Elifaz, o termamita, e Bildade, o suíta, e Zofá, o naamita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto deles possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o Altíssimo, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó.
mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Teve também 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Jemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém, meus irmãos? Finalizamos aqui o livro de Jó. Até a próxima leitura diária. Fiquem todos na paz.